Muitos todos encontraram, amém? Vamos ler então, né? Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos me ajudem lendo o próximo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei a tua obra, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os irmãos. Puseste a prova os dizem ser apóstolos, e o meu sangue, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Espírito, que conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma coisa vos convido contra ti, porque tu segue para que assim tens também os que retêm a doutrina dos Nicolaitas, que eu odeio. Arrepende-te, e ao anjo, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei de comer do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, e ninguém conhece, senão aquele que recebe. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti, por coragem, a mulher que se profetiza, ensina-nos para que se e coma do sacrifício da idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis porém e sobre as mulheres da tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós, e aos restantes que estão a todos quantos e não conheceram, dizem as profundezas de Satanás, e colocaram não por eles.
Mas o que tendes, retendes até que eu venha. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, vamos orar, eu preciso das vossas orações. Quantos mais? Pedimos nosso irmão pastor Edmar para que ore, por favor, com a igreja de Deus, meu filho. Passemos, irmãos. Oramos. Pai bendito, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Agradecemos de coração nessa oportunidade de aprender a tua palavra, Senhor. Ilumina nossa mente, nosso coração, dá liberdade a teu Espírito Santo para conhecer mais a tua vontade e o teu coração, Senhor. Eu te peço a bênção do céu, a bênção do teu céu, pastor de Alves, irá ministrar essa palavra. Fala com o teu povo, a tua igreja. Eu louvo, glorifico, te exalto e te agradeço, meu Pai. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos poder tomar então os vossos lugares, os vossos assentos, né? E a gente, amados, também tem depois um pedido de oração, para nós orarmos pela vitória. Deus sabe quais são as suas necessidades, né? Queridos, nós iniciamos na terça próxima passada o estudo sobre então o livro de Apocalipse, e a princípio nós já dizemos, irmão, que Apocalipse, o nome Apocalipse quer dizer desvendar ou desenrolar ou trazer à tona o que está oculto, né? Não quer dizer flagelo, tsunami, tudo isso que você vê dentro do livro de Apocalipse, isso é consequência, mas a palavra Apocalipse é trazer à tona aquilo que está escondido. E o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro que ele fala sobre o presente, que é o presente que João vivia, o momento na ilha de Patmos, o passado, e fala sobre o futuro, que sim é o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Gênesis, no livro de Gênesis, nós temos o começo de todas as coisas, no Apocalipse nós temos a consumação de todas as coisas. Em Gênesis nós temos a criação dos céus e a terra. Em Apocalipse a Bíblia fala que esse primeiro céu, essa primeira terra já não mais existe. Então Apocalipse era uma conclusão da Bíblia, um fechamento da Bíblia. E por que Deus quer que nós saibamos sobre o Apocalipse? Porque, amados, temos que trazer em nossa mente que nós somos servos de Deus, irmãos, por dois motivos. Nós somos servos de Deus. Primeiro, que Ele nos escolheu e nos amou. Ninguém escolheu Jesus antes de ser escolhido por Ele. Tanto é que não sou eu que digo, é Jesus. Ele fala, não foi vocês que escolheram a mim, antes eu vos escolhi. Primeiro, que Deus nos escolheu, e segundo, que nós vamos morar com Ele. Irmão, ser crente é isso. Nós, claro, que as bênçãos materiais fazem parte, estar na igreja fazem parte, rever os irmãos fazem parte, mas a nossa maior alegria e esperança é morar com o Senhor Jesus. E Apocalipse nos traz a refletir tudo isso. Então, Apocalipse, como eu disse, ele é um livro dos símbolos. Eu falei para os irmãos o que é tipo, o que é símbolo. Você vê 7 olhos de Deus, 7 Espíritos de Deus, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Então alguém aí dizem que 7 é a conta do mentiroso. Foi o mentiroso que inventou isso, porque na verdade 7 é a conta da perfeição de Deus. Então a perfeição de Deus recebe o número 7. Tanto é que Deus criou tudo no sexto, até o 6º dia. No 7º ele descansa. Caim mata Abel. Deus dá um irmão chamado 7, onde se começa o que? A invocar o nome do Senhor. Então 7 é a conta da perfeição. E Deus aqui, nesse capítulo de número 2, através de Cristo, Ele revela a João coisas que hão de acontecer, e pede para que João escreva as 7 igrejas da Ásia. A princípio, eu quero dizer que não existia somente as 7 igrejas. Já tinha a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, já existia, mas essas 7 igrejas são exemplificativas, ou seja, o que Deus falou para ela é um alerta para todas as igrejas, mas que não havia apenas 7 igrejas. Essa carta ou epístola é endereçada a 7 igrejas da Ásia, mas que havia muito mais
que 7 igrejas. E que a palavra, irmãos, igreja, quer dizer, vem da palavra tirado para fora, que do grego é eclésias, aí vem a palavra eclesiástico, tá? Então, eclésia quer dizer igreja, e que cada crente, irmãos, embora eu diga assim, olha, nós somos a igreja de Deus, mas na verdade, você é um membro do corpo, a igreja é um corpo total, a igreja é um corpo, e cada um de nós é membro deste corpo, que constituímos a igreja de Deus, que é tirada para fora. Então quando você pega, olha, igreja batista, metodista, assembleia, wesleyana, universal, quem que você queira pensar, aquilo é apenas uma placa, uma denominação, nome, mas a igreja real são os servos de Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, e que tem o nome escrito no livro da vida, e que quando Jesus vier, não tem esse negócio que a minha igreja é melhor. Não tem igreja melhor. A igreja melhor é aquela igreja que está no Senhor Jesus Cristo, e quando Jesus vier, será tirado de vários lugares, irmãos, de vários lugares, pessoas que guardam a palavra, pessoas que se santificam, pessoas que estão preparadas, independente de placa, independente de alguns costumes, tá? Às vezes nós prendemos muito a questão costume, a igreja usa o véu, não é porque ela usa o véu que Jesus não vai arrebatar, se tiver pessoas fiéis lá. Outras não usam o véu, não é porque não usam o véu que Jesus não vai arrebatar, se tiver pessoas fiéis lá. Ah, mas a outra guarda o sábado, se ela não colocar o sábado em lugar do Senhor Jesus, nenhum perigo há. Quem guarda, para Deus guarda, quem não guarda, para Deus não guarda, e eu não devo julgar a quem guarda ou não guarda, tem que estar o quê? Preparado. Então, o que nós não podemos colocar é nada acima de Deus. Se eu colocar véu, sábado, qualquer outra coisa acima de Deus, eu me torno idólatra. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, a igreja, ela é global, universal. No reino da terra está a igreja do Senhor Jesus. Então, quando João, ele escreve as 7 igrejas, Jesus manda endereçar a quem mesmo? Ao anjo de cada igreja. Usa a palavra anjo, ela quer dizer ministros, tá? Anjos quer dizer ministros. Tanto é que existe anjos de Deus e existe anjos malignos. O que a Bíblia fala? Apartai-vos de mim para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então a palavra anjo vem de ministrar, ministro a serviço de Deus, ou a não serviço de Deus. Então não é porque fala anjo que qualquer anjo seria o anjo de Deus. Então nós temos que cuidar quando fala anjos. Então quando ele fala anjos, quer dizer ministro. E essa palavra aqui é o anjo da igreja, porque Deus, irmãos, ele tem controle das datas, dos minutos, das horas, da semana, dos meses e dos anos. Deus tem controle. Tudo que existe está sob o controle dele. Então quando Deus coloca alguém sobre esta igreja, que é a igreja dele, ele cobra deste alguém, porque este alguém é obrigado a falar a palavra, a ensinar a palavra e a orientar o povo. Esse alguém não é obrigado e nem pode mudar ninguém. O pastor, por mais que ele quisesse, ele não consegue mudar ninguém. Ele prega apenas a palavra. Agora, quem dá lugar e deixar a palavra entrar é bem-aventurado. Se o pastor deixar de pregar, ele dará conta, porque muitas pessoas não se consertaram, porque não houve a pregação. Se o pastor pregar e as pessoas não mudaram, aí é elas e Deus. O pastor não vai dar conta, porque ele pregou a palavra. Agora mudar, irmãos, é só o Espírito Santo que muda alguém. Não conheço ninguém capaz de mudar ninguém. Alguém falou, o pastor não muda nem o filho dele. Quantos pastores têm filhos aí que precisariam de uma transformação e não tem? O pastor não consegue. Agora ele está no compromisso em pregar a palavra, isso é obrigação dele, e ai dele se ele não ensinar a palavra. Então você tem que saber que o anjo da igreja, ele tem a igreja sobre a sua tutela, sobre o seu comando, e ele tem que ensinar esta palavra. Então Deus, ele não cobra da igreja em si, ele cobra do pastor. Olha, cuidado ao anjo da igreja que está em tal lugar. Então todas as 7 igrejas, Jesus tem uma mensagem para ela de elogio, ele tem uma mensagem de conserto e tem uma promessa, salvo 2 igrejas aqui que não tem uma exortação, Esmirna e Filadélfia.
Das 7 igrejas são as 2 que não recebem nenhuma palavra de exortação. As demais, todas recebem uma palavra de exortação. Desde a primeira igreja, todas elas, Jesus tem uma palavra assim: olha, conheço as tuas, todas as 7 igrejas, conheço as tuas obras. O que Deus quer dizer aqui? Que João deveria dizer às igrejas que ela não está alheia ou aleatória a Cristo, ou seja, que Cristo nos conhece. E muito importante que Cristo não sabe, às vezes eu sei quem você é. O saber não é conhecer. Eu posso saber do teu problema, mas não conheço detalhado. Jesus, além de saber, Ele conhece. Conhecerei nas profundezas. Então o Senhor conhece as igrejas, o Senhor conhece a igreja, Ele conhece o corpo, Ele conhece cada membro, Ele conhece o trabalho que eu faço ou deixo de fazer, Ele conhece os meus erros e os meus acertos, Ele conhece as minhas limitações. Então quando eu falo que há um Deus que conhece, há um Deus, irmãos, que Ele é recompensador, porque Ele conhece a cada um de vocês. Então João, eu escrevo aí a essas igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Vamos à igreja de Éfeso. Vocês vão ler lá no capítulo 16 de Atos e 18 e 19. Essa igreja foi fundada por Paulo, mas quem cuidou dela foi um casal chamado Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. E Apolo fez parte dessa igreja em Éfeso. Onde ficava Éfeso? Na melhor região da Ásia. Era uma cidade, hoje eu vou dizer que era uma megalópole, mais que uma metrópole, que ela tinha 500 mil habitantes. Qual cidade hoje tem 500 mil habitantes? É uma cidade muito grande. Éfeso possuía cerca de 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. E Éfeso tinha algumas coisas nela interessantes. Lá existia um templo chamado Templo da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios. Por quê? Era um povo idólatra. Então Éfeso era um centro comercial e cultural muito grande, e dentro dela tinha uma igreja de Deus, uma igreja de Cristo, a qual vocês vão ver. E ele se revela a Éfeso. Nós vamos ver aqui no primeiro versículo lido: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas. Irmãos, estrela aqui está dizendo anjo, ministros, tá? Anjos, por exemplo, Débora fala que até as estrelas pelejou por Israel. Estrela ali, anjo. Então aqui está dizendo anjo. Eu conheço aquele que tem as 7 estrelas. Cada estrela aqui é um pastor de cada igreja. Ele fala: eu tenho na minha destra as 7 estrelas e ando no meio dos 7 castiçais. Está dizendo, a igreja é um castiçal, ela tem uma estrela. Só que estrela aqui não quer dizer que o pastor brilha mais que os outros. Estrela aqui não quer dizer ter um tapete vermelho. Não, estrela aqui quer dizer aquele que tem a tutela da igreja, que está o quê? Encarregado de cuidar da igreja. Ele recebeu assim a incumbência de cuidar da igreja. Então cada estrela significa um pastor. E Jesus disse assim: olha, eu tenho na minha destra as 7 estrelas. Destra aqui quer dizer o que mesmo? Direita. Então destra é um plano figurativo, irmão. Por que ele está dizendo eu tenho na minha direita, na minha destra? Ele está dizendo a minha força. Porque todo mundo, a não ser que você é antidestro, um ditado popular canhota, quem é direitista, ele tem a força maior aonde? Direito. O que Deus está dizendo: olha, o pastor está na minha maior força, ele está na minha direita, ou seja, eu tenho ele nas minhas mãos, eu tenho esse pastor no meu domínio, eu tenho esse pastor sobre mim. Entenda, irmão, que a igreja é de quem? De Deus. O pastor é de quem? De Deus. Irmãos, ele pode errar? Sim, mas vai prestar conta dos seus erros. Ele pode ser um mau pastor? Pode, mas vai prestar conta dos seus erros. Então a igreja, irmão, ela não vai morrer, porque ela é o corpo de Cristo. Quem dirige ela é Cristo. E Deus até permite às vezes
pessoas que não cuidam bem para poder trabalhar com a igreja, trabalhar comigo, trabalhar com você. Então ele fala que ele tem a sua destra 7 igrejas. E ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Deus está dizendo para a igreja em Éfeso: olha, eu conheço as obras e o trabalho. Qual é a diferença da obra e do trabalho? Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Porque com o trabalho você produz a obra. A construção é uma obra. Trabalhando você constrói. Então, olha, eu conheço o seu trabalho e o resultado do seu trabalho. Eu conheço aquilo que você faz que dá certo. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e sei a tua paciência. Entenda, olha, obra, trabalho e paciência. E que não pode sofrer os maus. E puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são. Você achou mentiroso. Que Deus está dizendo que Éfeso era uma igreja que eu e você queria ser. Trabalhadeira, dava resultado de boas obras, não era conivente, ou seja, pôs à prova os que dizem judeus e não são. Que, irmãos, ser conivente com o pecado, você acaba pecando junto. Apoiando o pecado, você acaba pecando junto. Então nós não podemos ser conivente com o erro de ninguém. E Éfeso tinha isso. Então e geralmente, nós humanos aprendemos muitas das vezes ser conivente com aquele que nos agrada e crucificar quem não nos agrada. É verdade ou não é? A gente tem esse negócio, mas a Bíblia fala que Éfeso não era conivente. Você não pode ser conivente, irmãos, com o erro de ninguém, ainda que você sofra, mas você não pode ser. Éfeso tinha tudo isso de bom. Então não era conivente, era trabalhadeira, tinha boas obras, colocou à prova os apóstolos mentirosos. E sofreste e tens paciência. Irmãos, uma igreja sofrida. Éfeso, você é uma igreja sofrida. Você sofre, você tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Não, boa igreja, fala a verdade. Trabalhadeira, paciente, não era conivente, tinha boas obras. Aqui ainda fala, olha, que ele trabalhou pelo nome do Senhor, não se cansou, a igreja é incansável. Se eu fosse eu ou você, diria, é a melhor igreja que existe. Mas só que Jesus vem agora no versículo 4: porém, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro, que deixaste o quê? Primeiro amor. Aqui estava o problema da igreja. Irmãos, o que quer dizer com isso? Não adianta você ser um bom crente, não adianta você ser um bom pregador, você ser um bom construtor, você ser paciente, você ter N qualidades, não que não deva ter, deve ter, mas só isso não adianta. Qual era o problema de Éfeso? Que ele deixou o primeiro amor, e deixar o primeiro amor estava sujeito a uma condenação. Então o que é deixar o primeiro amor? Amados, quando nós encontramos a Cristo, nós somos amados por Cristo, e nós recebemos esse amor.